Olá, nós estamos começando aqui uma videoaula sobre a utilização do WordPress e eu quero começar primeiramente colocando você a instalação do WordPress da maneira mais simples que existe. Há alguns anos atrás você tinha que importar o WordPress da página oficial do WordPress e instalar dentro do seu servidor, fazer essa transferência do arquivo para o seu para onde você hospeda o seu site, mas hoje em dia, através desse aplicativo que a maioria dos provedores de internet utiliza, que é o cPanel, que é o mais conhecido, você tem uma ferramenta que você já faz todo esse serviço. Facilitou muito, mas muito, a questão de trabalhar com o WordPress. Lembrando que o WordPress é uma plataforma para a criação de sites que contém aí milhões de exemplos gratuitos e pagos, né, pela internet. São muitos exemplos. Por exemplo, você pode iniciar utilizando o, o grátis, o gratuito, né, a forma gratuita. Algumas das funcionalidades não que afete tanto o site assim, mas à medida que você vai evoluindo dentro do site, você pode querer passar para uma versão Pro que seja a paga, tá bom? Mas vamos mostrar essas funcionalidades a partir do momento da instalação. Eu estou aqui no meu caso, no provedor de acesso à internet, que é a HostGator. Quando eu fiz a conta na HostGator, eles me deram acesso ao cPanel. Então o nome do usuário e senha está aqui. Eu vou logar. Já deixei salvo porque eu utilizo muito. Algumas pessoas não gostam disso e preferem toda hora estar digitando, mas eu uso bastante, então não tem problema. Quando você entra no cPanel, praticamente a imagem inicial, a visão inicial que você tem, ela é essa aqui, tá? Muda de provedor para provedor. Eu tinha uma outra hospedagem na Bluehost, era um pouquinho diferente, porque eles usavam um estilo de apresentação do cPanel que era um pouquinho diferente. Mas esse aqui é o mais popular. Aqui você organiza toda a questão da sua hospedagem, tá bom? Eu vou partir do processo de que você já tem um provedor de acesso, né? Então, seja HostGator, seja Local Web, seja Bluehost, seja qual for, mas que trabalhe, por exemplo, com o cPanel, que é o mais usado, tá bom? Só para você ter uma noção aqui. Nesse cPanel eu tenho aqui todos os domínios, uma lista dos domínios aos quais são os meus e que eu já fiz sites. Então tá aqui, tá? Quando eu vou trabalhar com um novo site, tá? Eu comprei um novo domínio. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é observar se o domínio é .com.br. Quem faz o gerenciamento disso tudo é o registro.br. E aí eu tenho na minha conta, quando você recebe a conta, eu tenho uns códigos chamados de DNS. Esse código vai informar para o gerenciador nacional, que é o domínio.com.br, domínio seria o registro.com.br, o registro.com.br. Ali e vai informar para ele que a minha empresa de hospedagem, no caso é a HostGator, então eu tenho um código que eu vou lá no registro.br e informo para ele, geralmente em 24 horas, e muito menos. Já está constando aqui no meu registro.br, já está constando o direcionamento aqui para o meu HostGator. Um fato importante de fazer é que você vai ter que entrar nesses domínios de complementos, tá? E a partir do momento que você comprou o domínio lá, ou você está fazendo algum trabalho para alguém, e você vai hospedar dentro da sua conta HostGator. No caso, a minha conta HostGator é uma conta ilimitada, então eu posso criar quantos domínios eu quiser. Eu não sou um provedor de internet, mas eu estou aqui atuando como provedor. Então, quando eu vou fazer isso,
eu teria que já informar aqui, antes mesmo de informar para o registro .br, tá? Eu já teria que criar adicionar um domínio aqui. No caso, vamos usar o domínio que é o geab.com.br, porque eu já inclusive apaguei a instalação que eu tinha para poder servir de exemplo. Então, a maneira de se fazer isso é, você vai digitar aqui o seu novo domínio, automaticamente ele vai criar esse subdomínio, vai lhe dar a raiz aonde está sendo instalado, e se você clicar aqui em criar uma conta FTP, caso você queira gerenciar a sua conta através de FTP, que é um outro assunto, tá? Ela vai criar e te pedir que você coloque senha. Aí você clicou em adicionar domínio, não vou fazer porque o Geab já está aqui, tá? Você clicou em adicionar domínio, aí ele já vai criar, vai ficar aqui na sua lista. Então esses são os sites que eu tenho, tá? Que eu estou usando, são 10 sites. Bom, vou voltar aqui para a página inicial do painel de controle, que é o cPanel, e nós vamos procurar aqui o seguinte, você se lembra que eu falei aqui que facilitou a vida de quem trabalha com WordPress, porque há uma ferramenta que foi criada, tá? E no caso é essa daqui, a SoftColors Installer, tá? Então quando eu clico aqui no SoftColors Installer, o que vai acontecer é o seguinte, eu cliquei, ele vai mostrar não só a do WordPress, mas várias outras plataformas que também produzem site, que você pode usar para produzir site, sendo que o mais conhecido é o WordPress. Tinha o Joomla, que era antigamente, tá? Você pode trabalhar em PHP, você pode trabalhar no PrestaShop, mas no nosso caso nós vamos trabalhar com o WordPress, tá bom? Então nós vamos clicar aqui no WordPress e abre essa parte no SoftColors. Abre essa página para mim aqui. Agora vem um passo importante, que aqui ele te dá algumas informações interessantes. O espaço que eu preciso, tá, é 40 MB para instalar uma versão do WordPress. Ele vai mostrar essa área aqui, que é o administrativo do site que eu estou criando, tá? Mas vamos para a instalação. Abriu essa área, instalar agora, e ele te abre aqui então as informações que você precisa. Um ponto, você sempre digita e deixa no HTTPS, que é o de segurança. Depois vai ter que instalar um protocolo de segurança, que hoje, por exemplo, navegadores como o da Google, eles já apontam lá, seu site, se não é seguro, ele já aponta. É muito ruim isso, mas isso é uma outra videoaula, mas por enquanto está aqui. Automaticamente ele me abriu a minha conta principal aqui, mas eu quero a conta Geab. Então eu vou procurar aqui, porque eu já registrei lá, e você vai para contageab.com.br, é essa que eu quero, tá? É o domínio que eu vou estar instalando, tá? Uma descrição, só o nome. Meu nome é o Geab, tá? Que é o Guia de Empresários Empreendedores. Se estiver errado, lembrando que você usa o famoso botão direito para você corrigir. Qual a descrição? Esse site é um site de cadastro de empresas. Esse é no meu caso, ok? Não mexe nisso, pode deixar como está. Agora você vai usar um nome de administrador. Eu sugiro que você ponha o teu nome. Eu vou colocar o meu aqui, tá? Mas eu vou botar o nome do administrador. Por quê? Quando você for entrar, na primeira vez que você for entrar, ele vai te pedir esse nome de administrador. Vamos criar aqui uma senha. Lembrando que eu vou apagar tudo isso depois, tá? Então, vou botar aqui, Fernando 2310. Ou a senha tem 62 e 100, então ela foi aceita, tá bom? Ou e-mail de administração. Quando você terminar a instalação, ele vai te mandar um e-mail informando sobre a instalação. Eu vou querer a minha conta aqui, a mais. E vou pegar, por exemplo, a minha conta Gmail, tá? Porque
está fora é uma conta mais simples de ativar e está fora dos meus domínios. Qualquer coisa eu tenho como receber as informações. A linguagem português. Essa seleção de plugins você vai fazer depois, então não preciso colocar, tá? Opções avançadas você não precisa mexer. Vamos passar para mais simples agora, que aqui ele criou o banco de dados, tá? Criou o arquivo WP-SX. Então aqui já são dados que você pode depois acrescentar, tá? Você pode selecionar inclusive um tema qualquer para você iniciar aí a sua instalação, tá? Pode ser um tema qualquer aqui, só para você iniciar a instalação, só ele vai cair na instalação normal dele, que é o primeiro tema que vem gratuito, tá? Então eu vou deixar para te mostrar qual é o primeiro tema que ele instala, mesmo que você não escolha nada aqui. O e-mail, esse e-mail é o e-mail que você vai receber informações, tá? Você clicou em instalar, automaticamente ele começa a fazer a instalação. Veja, ele começa a fazer a instalação, tá? E ele já me deu aqui a informação de que foi instalado com sucesso uma aplicação do WordPress. O WordPress foi instalado com sucesso em https seguro.gi.com.br. O endereço para você acessar, isso aqui é importante, tá? Você vai acessar através desse endereço. Se você esqueceu, lembre-se que sempre vai ser o nome do seu domínio, tá? O nome do site que você está fazendo, o nome do domínio, /wp, _admin, /. Então, puxa, eu voltou em um computador qualquer, não tem o meu atalho, tal lá. O que eu faço? Lembre-se que é o nome do seu site, /wp, -admin. E o que vai acontecer agora? Quando eu ir para esse admin aqui, ele vai impedir o login, que eu botei no meu nome, Fernando, e uma senha. Não vai ainda propagar aqui porque ele está em instalação, deve não abrir ainda. Me leva já abriu, tá? Então, no caso, tô aqui, Fernando, já salvou a minha senha. Vou iniciar a sessão. Não. Fernando. Botei a senha que eu coloquei lá, tá? E ele vai iniciar a sessão. Pronto. Ele iniciou a sessão do meu site, tá bom? Eu vou colocar aqui, atualiza minha senha porque está ali. Então essa é a primeira cara do WordPress quando você instala. Notou que a instalação foi simples e fácil. Lógico, para você ter essa instalação, você tem que ter acesso aonde você está hospedando o site. Então você vai ter acesso aqui ao cPanel, tá? Lembrando, esse é um ponto importante. Você vai ter que ter acesso ao cPanel, senão você não tem como instalar, você não tem como transferir o seu domínio, que seriam os DNS que estão lá na onde você registrou, apontando para o seu cPanel. No meu caso, usa HostGator. Você falou do .com.br. E se for somente .com? Você tem que ir aonde você comprou o .com, digamos que seja uma GoDaddy. Você comprou na GoDaddy, lá vai ter uma área em que você vai fazer a mudança de DNS. O DNS da HostGator, para a minha conta, ela tem sempre o mesmo endereço. Então, esses 10 sites que nós temos aqui, que eu coloquei aqui, tá? Todos eles foram apontados para esse meu DNS, tá? Então, estão no meu DNS. Ponto importante. Se você está desenvolvendo um site para alguém, vou desenvolver um site para uma pessoa. Está começando a fazer com isso. Esse primeiro ponto é a compra do domínio, que você pode ajudá-la direcionando para ela, fazendo até a compra via o seu cadastro, ou, por exemplo, no domínio.br, ou então na própria HostGator vende também.
tá? Onde você tem a sua preferência, é a questão de preço, tá? Hoje um domínio.com.br está na faixa de R$ 40. Alguns hospedagens dão desconto no primeiro ano para você e depois eles vão te cobrar a diferença no próximo ano. Na GoDaddy você pode comprar um domínio.com.br, estava R$ 26, um .com na faixa de R$ 23. Lógico que ainda para o segundo ano você vai pagar a diferença que você não pagou esse ano, tá bom? Mas o importante é que você, primeiro passo, você vai ter que ter ou você ou o cliente que você está fazendo o serviço vai ter que ter o domínio dele comprado. Você vai ter que ter acesso ao .com.br, ao registro.br, ou aonde ele comprou, se for .com, ou você envia para ele os DNS para que ele possa então fazer o direcionamento. Isso se propaga em torno de 24 horas, tá? A partir de propagado, então você pode trabalhar. Lembrando que a partir do momento que você fechou o contrato, ou que você está fazendo um site para você mesmo, além de você ter o domínio, você já vem aqui e faz esse passo a passo que eu ensino no início, que eu ensinei, para que você já tenha aqui. Por quê? Porque quando você fizer a mudança do DNS, por exemplo, o registro.br vai consultar aqui a HostGator. Escuta, você tem um site chamado Geab aí? Tenho, tá? Ele consulta automaticamente. Se tem, ele já dá a resposta, ok, está fazendo a mudança do DNS. Se não tem, ele vai te informar, olha, não tem nada lá. Então, você tem que comprar o domínio, vem aqui na sua hospedagem, adiciona o domínio e depois faz a mudança de DNS. Depois que fez tudo isso, você vai então para a questão do que é esse soft colos, para que você possa instalar o WordPress. Vai instalar o WordPress dentro usando o domínio que você comprou. Instalou, você vai logo, espera algum tempinho, para 1 ou 2 horas, às vezes demora isso, tá? Você já tem acesso através da senha e através do que você utilizou aí, a senha, o login e a senha, você tem acesso aqui ao painel de controle. Próxima aula, vamos estar dentro do painel de controle agora do site que você instalou em WordPress, ok? A gente volta já já.